Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, começando mais uma manhã gostosa aqui no Projeto 626, obrigado aí pela presença, obrigado pelo carinho, não é? De todas as manhãs nós estamos sempre juntos para trazer temas que são interessantes para você, temas interessantes para mim, para irmos, não é, debatendo, trazendo aqui nossas percepções a respeito de determinados assuntos, tá bom? Nessa semana nós estamos aqui trazendo temas que foram escolhidos, que foram indicados aí por todos vocês que acompanham aqui, que nos acompanham neste momento no Projeto 626, tá bom? WH Fioresse, bom dia Aline, bem-vindos aqui no Projeto 626, tá bom? Bem, hoje nós vamos falar a respeito de frustração e decepção. Quais são as diferenças e quais são as causas da frustração e da decepção? Você sabe? Vamos trazer, vamos conversar, vamos debater sobre isso na live de hoje, tá bom? Elza também, bom dia. Marcelo, bom dia. Bem, frustração e decepção. Quem é que não se sentiu frustrado, decepcionado algumas vezes ao longo da vida, não é verdade? Pode ser que nesse momento alguém esteja vivendo uma decepção, vivendo uma frustração. Mas quais são as diferenças e por que estas coisas acontecem, não é? Por que nos frustramos, por que nos decepcionamos, tá bom? Bem, a frustração, então, vamos trazer um conceito básico para entendermos o que é a frustração, né? Frustração, então, é aquele sentimento de estar impedido por si mesmo ou por outra pessoa de realizar alguma coisa, de realizar um desejo pulsional. Então eu me frustro porque eu tenho uma expectativa, eu quero fazer alguma coisa, mas eu me percebo incapaz, eu me percebo impossibilitado. Ou outra pessoa me impede de alguma forma, portanto isso me frustra. A frustração é algo que me impede da realização de um desejo pulsional. Bom dia, filhota. Bem, então, esse é o conceito de frustração. Decepção é um pouco diferente, embora estes conceitos se misturem um pouco. Então, a decepção é o sentimento de desapontamento, né? Estou decepcionado, estou desiludido, não ter aquilo que eu esperava, tristeza por algo que não veio. Frustração é um desejo pulsional não realizado por algum impedimento meu ou provocado por outro. Decepção é aquela tristeza, desapontamento por algo que não veio, que eu esperava que acontecesse, que viesse e que acaba não vindo. Então, a decepção é um sentimento que eu posso dizer então que é gerado dentro de minhas próprias expectativas, dentro daquilo que eu espero, daquilo que eu crio, daquilo que eu fantasio ou daquilo que eu idealizo. Já a frustração, há um impedimento, seja ele de ordem legal, seja ele de ordem moral, ética, enfim, ou pela ação de outra pessoa que me impede de realizar um desejo pulsional, não é? Vou trazer aqui alguns exemplos para nós entendermos a diferença básica entre frustração e decepção, não é? Repetindo, eu tenho certeza absoluta que em algum momento da vida você já se sentiu frustrado, ou seja, impedido de fazer alguma coisa que você tanto desejava, por alguma razão qualquer, ou decepcionado que você esperava, você contava com aquilo, você criou uma expectativa enorme para conseguir determinada coisa, tá bom? Então, exemplo de frustração. Quais são alguns exemplos da frustração? O que me levam a frustrar-me diante de um desejo pulsional, né? Natália também, muito bom dia. Bom, eu quero tirar carta de motorista, por exemplo, a CNH, aquele adolescente está louco para tirar, mas desesperado para tirar a carta, mas ele se frustra porque é preciso ter 18 anos de idade. Ele não consegue, ele tem 17 anos e ele fica lutando com aquilo, ele tem um desejo pulsional muito grande, ele tem um desejo de tirar a carteira de motorista, mas a idade é um limitador. Então há um agente externo que o impede de realizar esse desejo pulsional, né? Então ele não vai conseguir tirar a carteira de motorista. Por quê? Porque a idade impede. Há um limitador, né? Então ele se frustra por causa disso. Mara, minha esposa, bom dia também.
desejar fazer algo, mas algo impede, seja de ordem moral, seja de ordem ética, seja por um regulamento dentro daquela corporação que você está, daquela empresa, alguma coisa os pais impedem. Então você quer fazer alguma coisa, mas há um impedimento, há algo que te atrapalha, algo que te impede de realizar aquele seu desejo. Então você se frustra, não é? Você quer, você caminha no sentido da realização daquele desejo impulsional, mas há um limitador, algo que te impossibilita de levar adiante aquela sua ideia, a sua empreitada, aquele seu desejo pulsional, como chamamos na psicanálise, não é? Outra questão é sentir-se impotente ou incapaz diante da realização do próprio sonho. Eu tenho um interesse, eu tenho uma vontade, eu crio uma expectativa e eu me sinto impotente para realizar, incapaz de realizar. Eu tenho aquele desejo de ser médico, por exemplo, mas eu me sinto incapaz de estudar. Eu tenho um desejo de ser jogador de futebol, um desejo de ser cantor, um artista, de ser professor, mas por alguma razão eu acredito ser incapaz, ser impotente, não é? Então, isto gera uma frustração comigo mesmo. Ou eu quero, por exemplo, participar de um time de futebol society, não é? Aí no bairro, em qualquer lugar, mas as pessoas dizem que eu jogo mal, as pessoas dizem que eu não sei socializar, que eu não tenho espírito de equipe, então eu me frustro, que eu tenho um desejo, mas há algo em mim ou no outro que me impede de realizar esse desejo. Eu enxergo aquilo como um limitador, como uma parede, algo que me proíbe, que me cerceia, que dificulta que eu realize aquele desejo. Isto é frustração. Eu me frustro diante de algo que eu desejo, mas me deparo com outro algo, alguma coisa que me impede dentro de mim, ou que eu acredito que está me impedindo dentro de mim, ou um agente externo, fora de mim, né? E a decepção, então, quais seriam alguns exemplos de decepção? Javier Segurança, também segura. Javier Segura, também muito bom dia. Bem, então exemplos de decepção, só para você entender a diferença entre frustração e decepção. E de que maneira, quais são as consequências disso dentro de nós, não é? Então, alguém que gostamos nos ofende. Você está depositando uma esperança em alguém de manter com ele uma boa amizade, de manter um bom relacionamento, de uma relação comercial, de manter a política da boa vizinhança, mas esta pessoa acaba por te ofender, não é? Então você ama essa pessoa, você gosta dessa pessoa, você quer cultuar uma amizade com essa pessoa, mas ela por alguma razão te ofende. Ela se dirige a você com palavras grotescas, com ofensas, com chacotas, e você vai ficar decepcionado com essa pessoa, porque aquilo que você deu, aquilo que você ofereceu, não teve de volta. Então você se decepciona com esta ação inversa, com esse sentimento contraditório, não é? Ou esta oposição, este choque de sentimentos. Você gosta daquela pessoa e aquela pessoa não tem carinhos com você, não te considera da mesma forma que você considera esta outra pessoa. No amor, por exemplo, uma traição, uma humilhação, por exemplo, não é? Então, na relação amorosa, o casal se propõe, né, como diz lá na hora do casamento, e que feliz até que a morte os separes, prometo lhe ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, enfim. Então, quando surge uma traição, o outro, né, ele ou ela, vai sentir-se muito decepcionado, né? É claro que vem uma tristeza, vem uma possível depressão, uma série de consequências que podem acontecer, mas a traição, na relação amorosa, a traição é algo motivo para uma grande decepção, assim como a humilhação. Jussara, bom dia, trazei de novo. Assim como a humilhação, quando o outro se sente humilhado, ele ou ela acaba diminuindo o seu parceiro ou a sua parceira, seu companheiro, sua companheira, acaba humilhando, palavras que vão degradar, né, que vão diminuir, que vão ofender a sua dignidade. Tudo isso faz com que a pessoa se decepcione com o parceiro, com a parceira. O Jussara está dizendo lá que em Santa Catarina está 2 graus, né? Olha só, 2 graus lá, né?
Aqui agora não sei quantos graus está, não dá para me ver no celular, senão eu saio da tela. Mas deve estar uns 8 ou 9 por aí. Bem, outra questão importante é os pais dizerem que somos um peso morto. Eu tenho recebido aqui na clínica, não é, alguns adolescentes que com esta queixa, dizendo que alguns pais, não é, dizem que você é um peso morto, tipo, você não sabe quanto custa manter uma casa, você não só gasta, você só dá despesa, você só quer coisa cara e tal. Então, há uma decepção muito grande, né? Porque a expectativa do filho é o amor dos pais, é ser aceito, é o colo, é o afeto, é o carinho, e alguns pais dizem que você é um peso morto, por exemplo. Só me dá despesa, por exemplo. Há uma grande decepção. É claro que esse tipo de coisa vai trazer lá na vida adulta grandes traumas, grandes feridas emocionais, e este adulto, né, vítima dessas humilhações, vítimas deste tipo de fala, evidentemente vai encontrar sérios problemas, vai se deparar, viver com vários sérios problemas emocionais, não é? Jussá está dizendo que é lá na Serra Gaúcha, né? Cláudio também, muito bom dia. Outra coisa importante, quando você dá e não recebe. Você se entrega de corpo e alma numa relação, e aqui pode ser uma relação amorosa, uma relação qualquer, uma relação social, não é? De amizade, de família, enfim, onde você doa-se, onde você dá, você entrega, você se dedica, você se compromete, você é fiel àquele trato, àquele pacto, àquele acordo, àquela, digamos assim, aquela obrigação firmada entre duas pessoas, aquela responsabilidade firmada entre duas pessoas, e você dá e acaba por não receber, não tem o feedback, não tem a contrapartida. Então esse é o motivo de grande decepção, não é? Eu dou, mas não recebo. Eu contribuo, mas não contribui comigo. Lu Silva também, muito bom dia, bem-vinda. Então esse tipo de ação, de fatos e acontecimentos trazem grande decepção, não é? Para qualquer pessoa, o dar e o não receber, o contribuir e não contribuírem com você, o ser solidário e a pessoa não ser solidária com você. Outra questão importante é acolher e ser desprezado. Quando você, e aqui vale na relação amorosa e vale em qualquer outra situação, você acolhe uma pessoa, você recebe uma pessoa com carinho, você recebe com amor, recebe com muita disposição para ajudá-lo naquele momento, naquela dificuldade, e esta pessoa o despreza, não é? É ingrato com você, não reconhece aquilo que você fez, então você se decepciona. Por exemplo, quando você oferece, só um exemplo, tá? Nós vamos trazer alguns exemplos, não é? Evidentemente não quer dizer que isso deva acontecer, o que aconteça frequentemente, mas acontece, um mendigo bate à sua porta pedindo comida e você, com muito carinho, volta ali, vem para sua cozinha, prepara uma marmita, um prato para ele, alguma coisa assim, entrega, ele vai dizer, credo, que porcaria, que comida não sei o quê, e te ofende. Quer dizer, você prepara com tanto carinho, é o que você tem, é aquilo que você comeu naquele dia, você, seu marido, seus filhos, é a comida que você tinha, aquele arroz, aquele feijão, aquela saladinha, o ovo, uma mandioca, um bifinho, enfim, não importa o que você tinha, você fez com muito carinho um prato e ele te ofende dizendo, ou ele te agradece dizendo, credo, que comida fraca, que porcaria, parece comida de porcos, né? Então você se decepciona. Percebe então que a decepção é algo, não é, em que eu crio uma expectativa, eu faço, tenho uma ação e depois aquele feedback, aquele retorno que eu tenho me decepciona, porque ele vem absolutamente contrário àquilo que eu pensava, à expectativa que eu criei. A frustração, então, há um impedimento dentro de mim ou um fator externo que me impede, que me dificulta a realização de um desejo pulsional. Eu me frustro diante daquela situação, da incapacidade, da impossibilidade, não é? Ou da dificuldade, digamos assim. Já a decepção não, é um sentimento, uma ação que eu tenho, uma expectativa que eu crio em relação a outros,
e não tenho aquele feedback, não tenho aquilo que eu esperava, não tenho aquele retorno, digamos assim, para satisfazer, para complementar o gozo que chamamos na psicanálise, não é? Eu dou um prato de comida ao mendigo e ele agradece, ele fica feliz, eu mato a fome dele, ele fica muito feliz da vida, vai embora, muito obrigado, vou orar, vou rezar pela senhora, pelo senhor, enfim, e vai embora. Então você fica plenamente satisfeito com aquilo, não há decepção, porque a sua expectativa, a sua intenção foi plenamente atendida. Então você percebe que há uma diferença grande entre frustrar e decepcionar, frustração e decepção, não é? Grande que eu digo no conceito, embora a percepção não seja tão clara assim para muita gente, não é? Outra coisa, apoiar o outro e depois não ser reconhecido. É muito comum isso, não é? As pessoas falam mal agradecido, ingrato. Aliás, a ingratidão é um dos sentimentos mais cruéis que podem existir, não é? Mas quando você contribui com alguma pessoa, de alguma forma, a pessoa está vivendo uma fase da vida, não importa, e tem inúmeras situações, você ajuda a pessoa a construir um texto, por exemplo, fazer uma redação, ela vai bem, tira uma nota boa, ignora que você o ajudou, você ajuda a pessoa a construir alguma coisa e depois a pessoa não lhe agradece, você contribui com a pessoa no início de um comércio, no início de uma fase da vida, no início, enfim, não importa, você contribui, você colabora, uma pessoa que está acamada, por exemplo, precisando de ajuda, você vai lá e acolhe e ajuda nas tarefas diárias, lavando roupa, enfim, porque a pessoa está acamada e a pessoa está adoentada, e depois a pessoa não te agradece, não reconhece, ignora tudo aquilo que você fez. Então você vai, apoia este outro, você doa-se para este outro e depois ele o despreza, não reconhece aquilo que você fez, não fala nada. Ah, professor, mas aí está dizendo então que tudo que eu faço eu faço por interesse? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso, né? A própria concepção de ajuda ao outro, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Eu sei disso, mas acontece que quando nós somos amigos, somos solidários, enfim, nós gostamos de ver o feedback. Quem é que não gosta de um muito obrigado? Não é? E você, aliás, aproveitando a deixa aqui, não é? Quando as pessoas ajudam você, você agradece, você reconhece, não é? Senão você pode estar frustrando este outro. Então é importante entendermos que sempre que fazemos alguma coisa, é claro que criamos uma expectativa, é claro que criamos uma esperança de que aquilo que eu fiz dê certo. E em dando certo, nós queremos um feedback até para ratificar, para confirmar, para carimbar, para chancelar. Sim, deu certo, muito obrigado. Então uma pessoa está numa dificuldade qualquer, você fala assim, o que eu posso fazer para te ajudar, né? Então esse outro fala assim, faça isso, já que você quer me ajudar. Aí você faz aquilo, é claro que você quer um feedback, um retorno para saber se deu certo, se a pessoa saiu-se bem, se está tudo certo, não é? E a pessoa simplesmente ignora, despreza, não dá mais bola para você depois de ter feito uma boa ação a favor daquele outro. Então isso traz uma decepção. A decepção, portanto, ela sai de mim, é uma energia direcionada para ajudar, para uma esperança, no sentido de que este outro receba esta ação e seja plenamente atendido. E não temos esse retorno. Porém, é importante falar, meu querido, minha querida, professor, sempre tem que ter um porém, né? Pois é, sempre tem que ter um porém. Lembremos-nos de que a frustração, a decepção, elas são proporcionais à expectativa que eu crio. Mas tinha que jogar a mercadoria no ventilador, não é? Então a minha frustração e a minha decepção são proporcionais ao tamanho da expectativa que eu crio em relação àquilo. Não adianta eu, por exemplo, tendo 17 anos de idade, 16 anos de idade, insistir em querer tirar CNH, por exemplo. Não pode, porque a lei diz que é só a partir dos 18 anos. Então não adianta eu ficar esmurrando, quanto mais eu fico, apesar de eu sair do momento, não pode, mas eu fico insistindo, maior será a minha frustração. Desejo de mudar o outro, por exemplo. É muito comum isso na clínica, eu creio que tanto para psicólogos como para psicanalistas,
a pessoa dizer, mas meu marido não muda, mas minha esposa não muda, faz sempre a mesma coisa. Eu tento falar para ela que assim está errado, eu tento falar para ele que eu não gosto assim, eu tento falar para ele que é a expectativa de mudar o outro. Não é? Eu entro numa relação, pode deixar, eu vou mudar ele, vou mudar ela. Só que esquecemos que cada um tem a sua individualidade. Não é? Numa relação entre marido e mulher, por exemplo, ou dois amigos, nós temos que entender que há a questão da individualidade. Nós não conseguimos mudar este outro. Nós conseguimos que este outro mude a partir de nossas próprias mudanças. Quando nós mudamos, as coisas ao nosso redor mudam também. Quando eu mudo, o outro muda. Eu mudo minha forma de agir, a reação do outro será diferente. Eu mudo minha forma de me comportar, a reação do outro será diferente. Então, quando eu crio uma expectativa de que o outro mude, porque eu quero que ele seja daquele jeito, como se fosse um bichinho de estimação, evidentemente esse outro não vai mudar. Aí vem a decepção, não é? Outra coisa, desejo de que o outro me ame. É claro que nós temos o desejo de ser amados, ser queridos, sermos acolhidos, sermos abraçados, não é? É claro que temos esse desejo, mas este desejo grande, eu me entrego, eu me dedico, eu quero que este outro me ame, e isso não acontece. Então vem uma grande decepção. A decepção do amor, por exemplo, a decepção do romance, a decepção porque este outro não me amar. Mas foi eu que criei essa expectativa. O outro não disse que me ama, o outro não disse que vai me amar, o outro não disse que me deseja, o outro não disse que vai me desejar. Eu criei essa expectativa, eu criei essa fantasia. Eu quero que ele me ame. Um dia ele vai me amar. Um dia ele vai me querer. Um dia eu criei essa expectativa. Então a minha decepção é proporcional ao tamanho dessa expectativa que eu crio em relação a este outro. Tudo o que vivemos, nós é que criamos. É verdade, Jussara. Bem, outra coisa que nos decepciona é um desejo ardente de ser perdoado, não é? Eu quero, eu espero que o outro me perdoe, eu quero que o outro não fique mais zangado comigo, mas eu não tenho atitudes ou ações que levem a isso. Eu continuo cometendo erros, continuo cometendo meus deslizes, continuo ofendendo, continuo magoando, ou continuo de alguma forma contribuindo para com a tristeza do outro, e esse outro não me perdoa. Mas eu tenho expectativa, eu quero que ele me perdoe, mas eu não saio da minha rotina, eu não paro de fazer as coisas que eu estou fazendo, então eu me decepciono porque esse outro não me perdoa. Então você perceba que às vezes a decepção, ela é provocada por mim mesmo, por minha expectativa. Não é? Nem sempre, mas às vezes eu me decepciono com o outro, e essa decepção ela é proporcional, digamos assim, àquilo que eu criei, a fantasia que eu criei, a expectativa que eu criei em relação a uma pessoa ou uma coisa, uma ação qualquer, algo que venha do externo, né? Desejo de ser acolhido, desejo de ser amado. Todos nós temos o desejo de sermos acolhidos e de sermos amados. Claro que sim, não é? Mas nós, então, ter o desejo de ser amado, de ser acolhido, é uma coisa. Agora, criar uma expectativa de que determinada pessoa vai me acolher, determinada pessoa vai me amar, não é? E achando que isso é uma obrigação, porque eu sou bonito, porque eu sou charmoso, porque eu sou elegante, então determinada pessoa tem que me amar, tem que me acolher, eu vou me decepcionar com aquilo, vem uma grande decepção se isso não acontecer, porque é uma expectativa que eu criei. Eu criei uma expectativa, não há um fato que mostre, que revele que aquele outro vai me amar, vai me acolher. Eu criei uma expectativa, então eu me decepciono. São as famosas decepções amorosas que nós falamos aqui, não é? Outra coisa importante é acreditar que o outro é igual a mim. É importante salientar que muita gente, nas relações, principalmente amorosas, acabam brigando, acabam se distanciando, acabam criando atritos, porque diz assim, será que o outro não me enxerga? Será que não entende que é assim? Eu já falei 1000 vezes que eu quero que seja desse jeito, ele não se comporta assim, 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 porque eu acho que o outro deve ser igual a mim. Se você acha que o outro deve ser igual a você, eu te faço uma pergunta, já fiz aqui a pergunta, né? Você se casaria com alguém exatamente igual a você? Você se casaria com alguém que
pensa igual a você, que tem a mesma atitude, que age do mesmo jeito, que tem as mesmas ações, as mesmas reações, será que eu me suportaria casado comigo mesmo? Eu respondo categoricamente que não, não é? Provavelmente não, porque segundo Lacan nós somos atraídos pelas diferenças, pelas dores, enfim, não é? É exatamente essa diferença que nos atrai, não exatamente o igual, né? Então, não adianta se decepcionar, você cria uma expectativa de que vai mudar este outro. Ah, eu vou mudar o comportamento dele. Ah, ele vai parar de gostar de arroz e vai passar a gostar de feijão. Ele vai parar de gostar de sertanejo para gostar de blues. Ele vai parar de gostar do branco para usar o amarelo. Ele vai parar de comer pimenta para comer ketchup. E assim por diante. Não adianta você querer mudar este outro. Este outro tem as próprias introjeções, as próprias formações, crenças, valores e assim por diante, que uma vez unidos, duas pessoas podem negociar, podem conversar, não é? Podem um aceitar a deficiência ou essa diferença, a fraqueza do outro, para que juntos construam uma vida a dois, né? Mas mudar este outro não. Então essa expectativa de querer mudar o outro, vem a decepção, porque você não vai conseguir, né? Outra coisa importante é entregar-se de corpo e alma e não ser aceito. Eu me entrego de corpo e alma numa relação qualquer, e aqui não tem que ser especificamente ou necessariamente numa relação amorosa, pode ser numa amizade, pode ser no trabalho, pode ser na família, enfim, você se entrega de corpo e alma naquela atividade, naquela tarefa, naquela ação que você está fazendo, naquele momento, naquele trabalho, enfim, naquele evento, e as pessoas não aceitam, não reconhecem, não agradecem a esta sua ação de contribuição, de colaboração. Você entrega-se de corpo e alma, entrega-se de verdade, de coração, né, fazendo o seu melhor, e as pessoas acabam por não reconhecer, acabam por não aceitar ou por não agradecer aquilo que você fez, então você se decepciona. Então você percebe, meu querido, minha querida, que há uma diferença, não é? Entre frustração e decepção. A frustração, só para repetir e finalizar a live de hoje, a frustração, então, ela sempre há um empecilho, sempre há algo. Eu tenho um desejo pulsionar, eu tenho desejo de alguma coisa e algo me impede, há uma barreira, há uma porteira, há uma porta, uma tranca, um cadeado ali, não é? Eu posso, então, querer alguma coisa, mas uma lei, uma norma, uma regra, tal, me impede de realizar. Eu me frustro. Ou uma ação externa, alguém, uma normatização, enfim, me impede, algum dispositivo legal me impede de realizar aquilo que eu desejo realizar. Então eu me frustro diante disso. Já a decepção é algo que eu espero, eu estou esperando que venha do outro e aquilo não vem por causa da expectativa que eu criei. Joguei no colo do outro essa responsabilidade. Eu não posso, por exemplo, dizer que a minha felicidade está no colo do outro, que o outro me torne feliz. Eu tenho que me tornar feliz. A felicidade está dentro de mim e não no colo do outro. E por isso eu me decepciono. Queremos ser objeto de desejo do outro, o desejo de ser objeto de desejo da mãe que trazemos para a vida. É verdade, Jussara, ela traz aqui. Agora você é obrigado a explicar isso aqui, né, Jussara? Você traz aqui um conceito lacaniano. Na verdade, isso tem muito a ver com o nosso desejo estar no desejo do outro. Quando o bebê quer ser amado, o bebê quer ser acolhido, o bebê quer ser, ele cria uma expectativa de ser amado, ser único pela mamãe. Então o desejo do bebê está no desejo do outro, da mãe. Ele deseja que a mãe o deseje, ele deseja que a mãe o ampare, o acolha, o beije e tal, fica com ele o tempo todo. Então, este sentimento nos segue para a vida toda, o nosso desejo está no desejo do outro. Nós criamos a expectativa de que o outro nos ame, o outro nos queira, o outro nos acolha. Então, este desejo, claro que é um conceito muito mais profundo do que isso, nosso desejo está no desejo do outro. O desejo de que o outro nos ame, nos queira, nos acolha e assim por diante. E aí vem essa expectativa, vem essa decepção. Obrigado, Jussara, por trazer essa pontuação de Lacan, né? Lucas também, Gustavo, bom dia. Fran também, muito bom dia. Bem, então a live de hoje foi para falar de frustração e de decepção. Se você perdeu, chegou depois, quiser assistir, daqui a pouco eu vou salvar aqui, para você, se quiser compartilhar também com as pessoas, para entendermos quando que acontecem as frustrações e quando acontecem as decepções, e de que maneira isso vai interferir em nossas vidas, é claro, que com vários desdobramentos.
tá ok? Só não esquecendo que a minha decepção é proporcional à expectativa que eu acabo criando em relação a determinado fato, determinado desejo, tá bom? Grande beijo para você e ótimo dia!